Vamos lá. Aula de hoje, sessões 4.1 e 4.2. Na próxima aula veremos a 4.3 e a 4.4 e aí a gente fecha o conteúdo da disciplina, tá? Vocês conseguem enxergar o livro? Tá tudo tranquilo aí? Alguém me deu um retorno? Dá para enxergar, tá tranquilo. Ok, perfeito. Então vamos direto para 187, que é onde está a unidade, a seção 4.1, tá? Gente, eu acho que em um dado momento vocês viram eu e o Genilson. O Genilson está por aí. Bom dia, Genilson. Tá? Nós falamos exaustivamente aqui, eu e o Genilson, de vez em quando, PCP, 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 né? E a ideia do PCP, que geralmente é uma pessoa que ocupa esse departamento, ou essa seção, ou essa Estou aqui. atividade, maravilha. E vocês já, alguém, eu acho que na sala ainda, não sei se foi o Bruno, não lembro bem quem foi, perguntou o que era PCP, o que é PCP, e a gente foi lá e fez uma rápida explicação. Aqui, na verdade, é o cerne, tá, da gestão da produção. Da gestão da produção é o cerne, essa área é o cerne, ou seria, como a gente pode dizer assim, uma de grande importância. Espera, deixa eu ver quem entrou aqui. De grande importância para a produção. Por quê? Porque num dado momento as informações que são geradas, elas são armazenadas, elas são guardadas, e elas são necessárias e vitais para a decisão que a gente vai ver lá na 4.4, tá? Por quê? Tudo que eu preciso para o processo produtivo, eu vou ter que pedir aos meus fornecedores, eu vou ter que fazer uma série de situações, mas principalmente eu preciso fazer essa primeira palavrinha aqui, que é planejamento, tá? Então, quando eu falo de planejamento, quando eu falo de programação e quando eu falo de controle, eu estou dizendo para você o seguinte: eu só posso produzir se eu tiver um controle sobre essa minha produção, tá? E só poderei controlar essa produção se eu conseguir programar. Muito bem, vocês estão chegando ao final do semestre e vocês estão com várias parciais para fazer, vem as provas oficiais 2, vem atividades, vem portal, vem a questão das presenças, que neste momento será um critério que vocês não vão ter que se preocupar tanto. Você vai ter que se preocupar com conferir se as notas estão lançadas, enfim, gera-se uma demanda para você controlar, e para que isso aconteça, você terá que programar. Por isso, o calendário acadêmico com datas, para que a gente possa, dentro dessas datas, efetuar uma programação, e nessa programação a gente conseguir um controle. Até aqui tudo bem. Vejam que eu estou somente no título da sessão, para que vocês possam entender como isso é importante para a produção. Alguma dúvida quando eu falar de programação e de controle? Essa é a parte que vocês falam, eu tomo um café. Hoje de manhã é café, as aulas da manhã têm sido café e à noite tem sido chá. É de camomila, por isso que já tá assim calminho. Érica, não foi? É que eu tô na outra tela aqui, não tô vendo. Eu descobri um chazinho que eu... Oi? Eu descobri um chazinho da Quaker, se não me engano. Ele vem um monte de erva. Quando eu digo erva, gente, entenda assim, né? Cidreira, camomila, por favor. E ele chama chá de boa noite. É uma caixinha azul. Mas você toma ele e daqui uma meia hora você tá assim meio... e aí... Mas é chá de erva convencional, tá? Muito bem.
Alguém falou? Alguém falou? Ou foi só uma escapulida de microfone? Foi eu que falei que sem problemas a gente entendia. Ah, sim. Ok, vamos lá. Você falou agora no chá, na história do chá, e eu lembrei que esse final de semana eu tive que sair, passei no supermercado ali no Extra e vi aquelas cafeteiras expresso. Gente, o sonho de consumo é um negócio daquele. Estava pela metade do preço. Aí eu me afastei rapidamente do setor para não incorrer no fato de comprar um negócio nesse momento, entendeu? Eu digo, melhor o chá. Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu quero saber de vocês o seguinte. Todas as vezes que eu falar de programação e controle dentro da produção, isso fica claro para vocês, programar e controlar como administradores ou como gestores de produção. Eu sei que no caso do Genilson é bem confortável, toda essa unidade é muito confortável para você, Genilson. Agora, talvez que para uns ou outros aí precise de um esclarecimento maior, por isso que eu estou insistindo nessas duas primeiras palavras. Pode falar, Genilson. Ok, professor, é isso mesmo, né? E se torna um planejamento de decisão da produção, né? A gente que é produção, no meu caso, a gente trabalha com o que eles pedem e eu creio que ele esteja linkado com o marketing, né? Com a área de vendas também, né? Sim, sim, lógico. Aí agora é onde eu vou para a terceira palavra. Se vocês observarem, gente, eu estou raciocinando de trás para frente, ó. Eu primeiro peguei aqui, deixa eu voltar para o livro, na minha tela do livro, eu peguei a palavra controle, associei a programação, depois peguei a palavra, perdão, a produção, depois peguei a palavra programação, associei a produção, agora eu vou fazer a última, que é essa. Por que eu deixei planejamento por último? Gente, com certeza em agosto a gente já vai estar com as aulas presenciais, a pandemia passou, uma parte, né? A segunda onda talvez venha aí com o que eles chamam já de controle de rebanho, né? Já com algumas características específicas, mais cuidados, etc, etc, etc. Mas imagine que tem toda uma demanda represada de consumo dos últimos 2 e agora iremos para o terceiro mês. Isso é de alimentação, de vestuário, de entretenimento, de uma série de situações que vai gerar uma demanda de consumo enorme. Minha pergunta para vocês, para que a gente possa debater por 2 ou 3 minutos, o que é que vocês acham que as empresas estão fazendo neste momento com a expectativa dessa demanda? Eu não entendi não, professor, a pergunta. Eu vou repetir. Nós estamos trabalhando agora a palavra de todo o título da sessão. Eu trabalhei as 2 primeiras, agora eu estou trabalhando somente a palavra planejamento, tá? E aí, estou tentando marcar aqui para ver se ela fica melhor de se trabalhar. Diante desta palavra planejamento aqui, imagine o seguinte: existe toda uma demanda represada desses últimos 3 meses que as pessoas estão em isolamento social, e essa demanda represada, ela é ou pelo entretenimento, ou pela alimentação, ou pelo vestuário, ou pelo turismo, ou seja, existe uma demanda represada que quando for lá para julho e agosto, essa demanda ela vai explodir. A minha pergunta, o que é que as empresas hoje, mesmo retraídas ou algumas fechadas, estão fazendo para se preparar para esta possível demanda daqui mais 2 meses? Essa é a minha pergunta. Poderia ser considerado um planejamento de estoque, por exemplo, ele ter quantidade suficiente para revender depois ou vender? Sim, isso. Agora,
Vamos argumentar do entendimento mais... Vamos redefinir essa sua colocação perfeita. Agora você está falando enquanto varejista, ou seja, enquanto somente venda de produto acabado ou enquanto produção? Nos dois, a depender da indústria. No caso do Genilson, por exemplo, ele trabalha com produção, então ele iria produzir. Já do varejista, seria a venda. Perfeito. Nas duas situações. Alguém mais tem alguma situação para colocar? Carol? Não, professor, estou só prestando atenção para poder raciocinar direito. Ah, tá jóia, então. Obrigado. Então, o que é que acontece? Muitas vezes a programação está sendo orientada de uma forma, conduzida de uma forma, feita de uma forma, mas muitas vezes ela não é planejada. Ela está, por exemplo, até antes de tudo isso que a gente está vivendo agora, né, existiram outras pandemias e tais. Que também impactaram no processo de interação econômica. Só que ela foi global, né? Ela foi generalizada. 184, 186 países estão envolvidos. Então, o que acontece? Até antes disso acontecer, todo mundo estava produzindo, vendendo, comprando, etc. Aí, daqui a pouco, estanca-se o processo produtivo, porque todo mundo tem que ficar em casa, e estanca-se parte do consumo. Inclusive, nessa última quinta-feira eu fiz uma palestra para uma outra instituição, também no Teams, acho que tínhamos 100 pessoas, foi o número que me passaram, sobre finanças pessoais, foi a palestra que a gente fez. E depois, o Rômulo Salles, que vocês devem conhecer, que é professor da noite, que de vez em quando está na Gazeta, é amigo nosso e tal, ele, no final, ele fez uma colocação, né, pediu para fazer uma parte, já porque ele chegou por último na palestra, e ele concordando com a gente quando a gente falava do consumo, né? Em finanças pessoais, você tem que retragir o consumo, você tem que ser minimalista, ou minimalista, como se diz, para consumir. E ele disse que concorda do ponto de vista de finanças pessoais, mas que tem que fazer uma ressalva muito importante, porque o crescimento econômico depende do consumo, né? Esse consumo que faz com que as indústrias produzam mais, gerem mais emprego e mais renda. Então, é justamente esse intervalo. Nesse intervalo, eu tenho antes pandemia e pós-pandemia. Então, eu tenho uma demanda represada aqui. Exatamente isso que a Érica colocou, que o Genilson sabe muito bem, e que os demais, se tiverem dúvida, podem perguntar, tá? Porque tem 2 ou 3 questões na prova que vai gerar em torno disso. Então, assim, essa demanda está represada aqui, num dado momento ela vai subir, né? Que é esse momento pós-pandemia aqui, dessa mão que eu estou balançando. Então, essa demanda represada vai gerar um consumo muito grande, tá? Imagine vocês essas lojas de tecidos, as lojas de roupas, as lojas de departamento, as lojas de sapato que estão fechadas aí com os produtos. O que vocês acham que está acontecendo com esses produtos? Eles não estão deteriorando? Ou vocês acham que somente alimento é perecível? Roupa também pode ser perecível se ela for acondicionada dentro de um espaço hermético que não tenha ventilação nem nada, o tecido começa a ser prejudicado. Então, assim, o que vocês acham que vai acontecer do ponto de vista de vocês, para mim finalizar essa introdução, o que vocês acham que vai acontecer quando disser assim, pode todo mundo sair e ir às ruas tranquilamente que a gente está seguro? O que é que vai acontecer com shoppings, com centros comerciais, com o centro da cidade, enfim, o que é que vocês acham que vai acontecer? Acho que esses pontos vão ser bastante exigidos. Em que sentido, João? No sentido que o pessoal vai querer, tipo, ir para esses lugares, comprar, gastar, se divertir, ver pessoas. Professor, eu acho que é oportunidade de preço, oportunidade de oferta para eles poderem vender e produzir mais, né? Porque tem produtos que vão estar deteriorados, tem produtos que vai
tem que ter giro, não teve o giro, vai ter que ser vendido e eles vão ter que, pelo menos, tentar tirar o lucro, né, para não perder totalmente. É isso? Pelo menos o custo, né? Pelo menos o custo. Exatamente essa linha de raciocínio, Samira. O que é que acontece? Muitas vezes você tem lá um produto estocado que você comprou por um item X, por um valor X, ia ganhar 4x com ele, agora se você recuperar o único X que você pagou, já está de bom tamanho, porque você não teve prejuízo. Então, o que é que vai acontecer? Isso que o João colocou, só a gente melhorando um pouquinho, vai ter uma demanda enorme. E aí eles vão ter que escoar isso que está lá no estoque. Por quê? Porque a indústria vai produzir mais, ou já produziu e está lá estocado, e vai colocar para que haja o consumo novamente. Então você vai ter promoções, você vai ter uma série de situações que as pessoas irão fazer, utilizando principalmente o seu cartão de crédito como uma moeda de troca lá na frente. Isso aí é finanças, a gente pode discutir depois. Mas a ideia deles fazerem esse processo produtivo hoje, perdão, esse processo de colocar atender essa demanda hoje, é pensando e planejando numa demanda futura. Então, com certeza, eles estão planejando já carnaval do ano que vem, tudo que não aconteceu, quer dizer, o carnaval até aconteceu, né? Mas vamos lá, tudo que não aconteceu como deveria ter acontecido esse ano, o ano que vem, tenho a certeza absoluta que ele será amplamente explorado dentro desse processo de consumo. E aí a produção precisa dessas 3 palavrinhas mágicas: planejamento, programação e controle. Tá? Tudo bem até aqui? Podemos avançar? Porque depois disso aqui fica muito simples de entender o conteúdo. Tá? E aí ele vai falar o que é o PPCP, que vocês estão vendo aí, planejamento, programação e controle. Ele dá um exemplo, que está no livro, que é muito comum. Tá? E aí a gente nunca vai deixar de responder essas perguntinhas aqui, tá? Esse é do exemplo que ele coloca aí, mas essas são as perguntas que você faz dentro do planejamento, programação e controle de produção, ou seja, essas são as principais perguntas, né? Qual é a meta e objetivo do evento? No caso aí é um evento, tá? Mas vamos supor que eu vou produzir alguma coisa. O que produzir, quanto produzir, onde produzir, como produzir, quanto produzir, tá? Com que você vai produzir, ou com o que produzir, e com quem produzir. Então, para cada resposta dessa aí, eu vou encontrar uma variável que direcione para uma ferramenta, ou seja, direcione para um insumo, tá? Então, eu tenho os inputs, os outputs. Os outputs vão ser o resultado. Os inputs, eu tenho aí a questão de você ter água, energia, máquina, mão de obra, uma série de situações que vocês vão precisar, que nós iremos precisar para fazer esse processo produtivo. Então, o PPCP, ele responde essas perguntas, ele deverá responder essas perguntas. Se alguma dessas perguntas não tiver a resposta, ou seja, onde produzir? Eita, a gente não tem local, então não tem como fazer o processo produtivo. Anotem aí, página 185 do livro, isso vocês vão precisar, coloquem uma seta bem grande, é muito importante para vocês, eu acho que vocês já entenderam perfeitamente. Dúvidas? Perfeito. Bom, vamos agora para algumas definições que são importantes e que vocês precisam anotar, tá? A primeira é essa daqui, tá? Qual é o principal objetivo do PPCP? Então, vocês anotem, grifem, marquem, tá? Página 187 do livro. Qual é o principal objetivo? Lembrem da introdução que eu fiz, a aula está sendo gravada, vocês vão poder acessar a qualquer momento depois, principalmente os que não puderem assistir ou não puderam assistir hoje. Mas tá aí, o objetivo do PPCP é fornecer as informações que são necessárias para o dia a dia do sistema de manufatura, reduzindo os conflitos existentes entre vendas, finanças e chão de fábrica. Alguém poderia me dizer quais são os possíveis conflitos que acontecem dentro de uma empresa de produção, ou seja, é isso que eu estou marcando aqui. Quais são os principais conflitos que existem entre o setor de vendas, entre o setor financeiro e entre o chão de fábrica?
Às vezes, falta de material. Falta de Matéria-prima. matéria-prima, perdão, perfeito. O que mais? Parada de linha para fazer troca de sabores, uma decisão de última hora. Eu estou tentando correlacionar a primeira ainda, quando você falou matéria-prima. Matéria-prima seria o quê? A gente estaria associando o setor financeiro? Faltou matéria-prima no estoque devido a algum problema de transporte e compras. Então, é o setor financeiro, a primeira. A segunda seria o quê? Decisão de última hora, de acordo com a demanda dos clientes. Então, o setor de vendas. Isso. Certo. Os demais nada a declarar? Ou dormindo? Ou dormiram? Não. Ô, professor, volta um pouquinho na marcação. Assim, completa? O senhor marcou alguma coisa lá em cima ou só essa parte? Marquei. O senhor pode Deixa eu voltar, por favor? Volto, sim. Enquanto isso, eu gostaria que os demais se pronunciassem em relação deixa eu ver, eu marquei aqui na 185. Deixa eu só voltar. Marquei aqui, ó. Obrigada. Nada. Eu gostaria que os demais, se tiverem dúvida, gente, falem, porque é o seguinte, parte da prova está formatada na unidade 4, entendeu? Uma vez que eu tirei algumas coisas para facilitar. Pois não. João disse que ficou sem internet. Isso é ruim. É um dos setores que mais cresceram em número de instalações, não sei se vai dar conta depois, foi o setor de os prestadores, né, de serviços de internet. Diante da pandemia, quem não tinha internet passou a ter em casa, quem tinha aumentou a velocidade, no meu caso agora eu vou ter que aumentar a velocidade agora porque não estou dando conta, mas é um setor lamentável, mas dá um toque aí depois para ele que vai ficar gravada a aula e que ele pode acessar a hora que ele quiser. Mas sigamos aí, gente. Vamos lá. Posso adiantar aqui, Carol? Então, ainda estou parado lá naquela área do conflito, gente, que é a área que se vocês forem se dedicar à área de gestão da produção, vocês vão identificar que o que mais tem são conflitos nessas três áreas. O chão de fábrica que ele se refere, que é o processo de produção, a produção está lá produzindo e de repente parou por algum motivo. Aí vamos ver qual foi o motivo. Não sei se eu estou sendo claro. Se eu não tiver, falem, por favor. Raíssa está por aí, Raíssa? Estou, professor. Tá tudo tranquilo? Estou, professor. Sim. Uhum. Será alguma informação que eles receberam de forma errônea, assim? Que eles trocaram entre si? Também pode dar problema. Por exemplo, o setor de vendas, como o Genilson falou ainda há pouco, pode dizer assim, eram 1.000 unidades que a gente queria para amanhã. Aí, de repente, ele chega com 1.500. Nem a produção atende, porque essa informação não chegou. Isso pode acontecer. Ou ficou em alguém ali, tá? A informação foi passada, mas não chegou no seu final.
E não avisaram o financeiro para se preparar para comprar mais ou para providenciar alguma coisa que precisasse para aquela situação específica. Isso gera um problemaço, tá? Eu me lembro muito bem, aproveitando já o ensejo para a gente encerrar essa colocação, eu me lembro muito bem que quando eu trabalhava na indústria, na época ela ainda era no antigo distrito industrial, que agora é polo multissetorial, né? Nós não entregamos, acho que para 300 clientes em um dia. 300 clientes ficaram sem produto. Porque tiveram 3 situações. Tinha matéria-prima, legal. Produziu, colocou nos caminhões, não tinha caminhão suficiente para entregar. O que foi produzido ficou em estoque, não conseguiu entregar porque não tinha caminhão suficiente, mesmo locando caminhões. E, por último, gerou-se uma demanda por produto muito grande e, no final da história, não se teve condições de fazer essa entrega. Então, foram 300 clientes que ficaram sem produto. Então, isso aconteceu porque gerou-se uma demanda maior que a capacidade de produção. E isso é um problema muito grande, tá? Vamos seguir aqui, para que eu possa adiantar um pouquinho. Já tinha marcado ali, eu voltei porque foi pedido. E aqui nós marcamos a ideia, só para nossa ideia aqui, tá? Se por acaso vocês se depararem com a informação perguntando qual é o objetivo do PPCP, tá aí, tá? São informações necessárias para o sistema de manufatura, do dia a dia do sistema de manufatura, tá? Alguém controla essas informações e geralmente o cara do planejamento e controle de produção, tá? Muito bem. Isso aqui já foi introdução de uma questão de prova, tá? Então, vocês tomem nota aí dessa questão, porque isso é muito importante, tá? Aqui, muitas vezes, você tem departamentos específicos dentro da programação de controle de produção, tá? Que tem a ideia de planejar, programar e controlar a produção, só que ela não está determinada só a esse departamento, tá? E se não existir um departamento, você vai ter uma pessoa, tá? Que vai coordenar, onde todos os outros setores da empresa irão colaborar com as informações para esse processo produtivo. Mas, via de regra, é comum que você ou tenha o setor de programação e controle de produção, tá? Ou tenha uma pessoa responsável pelo controle de produção. Se você se debruçar com alguém que trabalha com isso, se você verificar as planilhas, como é feito o controle, como é feita a orientação, como é direcionado tudo, você vai entender que é um universo, sabe, esplendoroso de você trabalhar, porque você trabalha com números, vê o resultado, você vê o processo produtivo, então isso aí já foi fantástico, o processo produtivo, e essa que está marcada já foi uma introdução de questão de prova, justamente para entender que quando não tem, não é porque fica solta, sempre vai ter todo mundo ligado ou uma pessoa responsável quando não há o setor de PPCP, tá? Bom, eu vou direto para isso aqui, eu vou pular essa parte do Slack aqui. Slack é esse livro aqui. Nesse livro aqui, para quem quiser depois se dedicar a... Vocês estão enxergando o livro aí? Tá legal a imagem? Sim. Muito bem. Tá. Esse livro vocês têm na biblioteca lá, física, e tem também na biblioteca virtual, tá? O que é que acontece? Slack, ele é um dos maiores escritores de produção, e aqui ele tem um sistema de PPCP, tá? Vamos só diminuir aqui para 180. Ainda não dá, peraí. Muito bem, agora sim. Tá? Essa é uma imagem que você tem no livro. Desse lado aqui, do seu lado esquerdo aí da sua tela, você tem os inputs, tá? Tá aqui bem grande, ó, inputs. Você tem os inputs que são os recursos que vão ser transformados, os materiais, as informações, os consumidores, perfil, você tem as instalações, você tem sua mão de obra, você tem os recursos de transformação, no caso, máquinas e equipamentos. Então, aqui estão os inputs. Nesse meinho aqui,
tá? Que é o processo, que aqui deveria ter o nomezinho processo, ou process, alguma coisa do gênero. Eu tenho, vou analisar só essas 4 variáveis aqui, tá? Eu tenho um planejamento de controle, que é para fazer o processo produtivo. Eu tenho um projeto do produto ou projeto layout para ajudar nesse processo produtivo. E eu tenho as estratégias de produção. O que são essas estratégias de produção? A área comercial chega para você e diz o seguinte: olha, eu preciso que seja produzido, sei lá, vamos citar o exemplo de uma fábrica de refrigerante. Eu preciso que seja produzido o refrigerante de cola, o refrigerante de laranja, o refrigerante de limão, o refrigerante de guaraná. São 4 sabores. Só que eu tenho uma demanda de entrega para o primeiro horário do sabor de cola, depois para o sabor de laranja, depois para o sabor de limão e depois para o sabor de guaraná. Então, vamos fazer uma estratégia de produção atendendo o escoamento dessa produção. Se primeiro saiu de cola, eu vou produzir primeiro de cola, ele já gela, já vai para o estoque, de lá já pode ser despachado para entrega. Depois eu vou produzir de laranja, e assim sucessivamente. A estratégia de produção possibilita uma redução menor dos custos, porque eu vou movimentar menos. Lembra da sessão anterior, quando a gente falou de qualidade, que falou de desperdício de movimento também é um deles. Então, eu vou movimentar menos pessoas no estoque, eu vou movimentar menos produtos de matéria-prima, eu vou concentrar naquele momento a produção para que ela possa escoar já de forma imediata. Feito esses 3, aí sim eu vou entender. Eu tenho um processo de melhoria que deve ser verificado e deve ser contínuo dentro desse processo de produção. Por quê? Porque a minha produção ela tem que ser competitiva. Se o meu refrigerante de cola não chegar primeiro que o da concorrência no mercado, eu deixo de vender. Se eu deixo de vender, o meu cliente que me compra para revender, me deixa de comprar. E aí minha produção cai. Qual é a ideia? Que a produção cresça. Então, a melhoria no processo produtivo, nesse miolinho aqui, é que eu possa ter um papel competitivo na minha produção. Tá? Para que eu possa ter um papel competitivo dentro da minha produção, eu vou ter que ter objetivos estratégicos dentro dessa produção. E esses objetivos estratégicos dentro dessa produção caem aqui novamente para a estratégia de produção. Dentro dessas 6 caixinhas, tem alguma dúvida? Não. Nenhuma dúvida, gente? Se eu perguntasse na prova assim... Pois não. Eu disse que não. Sim. É que eu estava respondendo aqui no grupo dos professores, o pessoal está reclamando que tem uma lentidão no Teams. Aí eu não sei se é na internet ou se vocês estão me ouvindo bem. Eu já notei que tem um delay. Isso eu já percebi que tem um certo delay entre minha fala e a resposta de vocês. Bom, só recapitulando, faço o processo de objetivo estratégico para a produção e depois, evidentemente, eu vou produzir como resultado sairão, os bens ou serviços, tá? Eu citei o exemplo do refrigerante de cola, mas está aí o que ele vai sair. Isso aí, novamente, vem um processo de produção, é competitivo e tal. E via de regra, você tem aí um processo contínuo. Bom, seguindo aqui com vocês, eu gostaria que vocês agora marcassem isso aqui. Isso é uma das definições interessantes.
Aí, quando ele fala de PPCP, que é um conjunto de funções interrelacionadas, que tem o objetivo de comandar um processo produtivo e coordenar esse processo produtivo com os demais setores da empresa, ele quer dizer o seguinte: todos são responsáveis por tudo que é produzido. Tá? Por que é importante eu entender cada sigla? Veja aqui o que ele fala. Veja o que ele fala aqui. Deixa eu só voltar aqui. A Iriane estava querendo entrar lá. Eu acho que caiu a conexão dela, tá? Não sei se ela já conseguiu. Ótimo. Então, vejam só. Vamos entender o que é planejamento da produção, que é o primeiro P aí para vocês, tá? O que é o planejamento da produção? É um processo lógico, tá? Ele vai descrever cada etapa, ele vai dizer quais são as atividades necessárias. Ele é a diretriz da produção. Olha, a palavra que está associada, prestem bastante atenção, tá? Planejamento da produção, ele é a diretriz da produção. Então, se vocês forem questionados em algum momento, lá na frente, sobre o planejamento da produção, está aí a resposta. É a diretriz de processo produtivo, tá? Aí ele vai falar de volumes, vai falar uma série de situações, vai falar sobre como você fazer e direcionar a atividade, vai dizer quais são os recursos necessários para um determinado período, qual vai ser a produção, qual a ideia de chegar lá na frente e ter isso como resultado. Beleza, esse é o primeiro P, que é o planejamento. Quando a gente fala da programação da produção, que é o segundo P, ele vai dizer que é o que determina de forma detalhada um cronograma, uma execução diária, semanal, quinzenal, mensal, com números que podem ser atingidos durante o processo produtivo e essa programação ela tem que ser atingida. Ela é uma programação que se torna em meta, essa meta tem que ser atingida. Então, eu tenho que verificar quantas pessoas eu tenho, quantas máquinas eu tenho, quais são as matérias-primas que eu tenho. Eu vou programar a minha produção baseado nesses insumos que eu tenho para atingir o objetivo de processo produtivo, que é a geração do bem ou do serviço. Tá? Então, feito isso, eu vou agora para o C, tá? Que é o controle de produção. O que é o meu controle de produção? Nada mais é que simplesmente coletar os dados das atividades que são realizadas diariamente, ver os processos que foram feitos e vou verificar quais são os desvios, quais são as ações preventivas ou quais são as ações corretivas e preventivas. Esses desvios, eles podem identificar possíveis problemas na produção, erro humano, erro de máquina, falta de insumo, tá? E aí, quando vocês se encontrarem com essa informação aqui, o que é o verdadeiro objetivo dele é justamente fazer com que os dados sejam confrontados de forma real, tá? E aí, esse confrontar com os dados reais foi planejado isso, foi programado isso, mas foi realizado isso. Então, está aqui no meu controle, então vamos comparar os dados com o planejamento para verificar onde foram os erros, tá? Bom, ele vai falar sobre o principal objetivo do PPCP, tá? E a palavra produção, P de produção, você sabe o que é produzir exatamente. Agora, entendam, através dessa imagem, isso que a gente conversou, tá? Quais são as principais entradas de planejamento e controle da produção? Agora, falando somente de PCP, planejamento e controle de produção. Tá? Eu tenho a engenharia dos processos, que são importantes. Eu tenho a qualidade, que é através de índice, principalmente índice de refúgio, que são importantes. Eu tenho a manutenção, tá?
das máquinas e de equipamentos para garantir a confiança na execução das atividades, que também são importantes, tá? Eu tenho os suprimentos, né, dos fornecedores que são importantes dentro desse processo. Eu tenho a engenharia do produto, tá? Os materiais, desenhos, modificações, sabores, essas coisas que a gente discute aqui com frequência. E eu tenho, lógico, evidentemente, o marketing aí atuando como fato de orientação para vender mais. Então, eu tenho, de um lado, as ordens de produção, do outro lado, as ordens de compra. Ou seja, nesse meio termo aqui, eu tenho o pessoal da produção fazendo o seu papel, né, que é de produzir e entregar o produto acabado, mas aqui eles recebem essa ordem de produção que tem que ser contraposta com a ordem de compras para que a matéria-prima, ou seja, tudo isso aqui em cima, seja providenciado para que as engrenagens funcionem como está aí nesse desenho bonitinho, que são as engrenagens, ok? Muito bem. Tá? Então, agora, seguindo aqui, tá? Ele faz uma pergunta que eu já fiz aqui para vocês anteriormente. E aqui ele vai colocar para a gente algumas atividades básicas que eu gostaria que vocês tomassem nota. Que todas as vezes que eu estabelecer um plano de produção para um determinado período, eu vou encarar isso como sendo uma atividade de planejamento estratégico de produção. Tá? Então, todas as vezes que eu estiver fazendo um planejamento estratégico para a minha produção, é um plano de longo prazo. Num segundo momento, quando eu fizer umas previsões de demanda, eu vou verificar aqui que é a validação ou a verificação da existência de recursos financeiros e produtivos para atingir esse objetivo. Então, por que eu faço isso? Porque eu vou encontrar no final da história um plano mestre de produção. Tá? Porque o que é um plano mestre de produção? Aqui está ele, tá? O que é um plano mestre de produção? Eu preciso saber quais são os produtos que eu vou conseguir produzir, em que tempo, a partir de que momento, em que planejamento estratégico de produção e em que bases de demanda eu vou atuar para que eu possa atingir. Então, eu verifico pedidos, eu vejo ordens de compra, uma série de situações, tá? Então, assim, depois que eu realizar esse planejamento, é necessário que esse fluxo de informações sejam entendidos. Aqui está ele, tá? Aonde eu tenho, vamos analisar da direita para a esquerda, tá? Eu tenho primeiro aqui, ó, o acompanhamento do controle de produção, tá? Eu tenho a avaliação de desempenho dessa produção, que são os números que eu vou encontrar, tá? E a partir daí eu vou começar a analisar o meu planejamento estratégico de produção, o meu plano de produção, propriamente dito, certo? O meu departamento de marketing vai me dar as informações de previsão de vendas e a carteira de clientes, que são os pedidos que são realizados, ou seja, dentro dos pedidos em carteira de clientes, eu sinto saber quais são realizados. E aqui eu tenho o planejamento mestre de produção, ou plano mestre de produção, tá? Que é a programação de todas essas atividades aqui, tá? Ao longo de um determinado período, onde eu tenho as ordens de compra, onde eu tenho as ordens de fabricação, as ordens de montagem, e aqui no departamento de compras ele aciona os fornecedores, aí eu tenho estoque, eu tenho fabricação e montagem, para, por último, atender de forma satisfatória o meu cliente. Vejam que dentro desse processo de fluxo de informação, aqui são fluxos de informação, eu preciso pensar e atender especificadamente o cliente que está lá na ponta, esperando o produto, esperando o serviço para ter a sua necessidade satisfeita, tá?
Então, dentro desse fluxo de informações, se faz necessário que eu consiga entender como movimentar essas informações para atender com qualidade o cliente final. Indo para os finalmente dessa sessão, para daqui a pouco a gente dar um intervalinho, tá? Ele vai colocar aqui algumas coisas para se planejar que a gente já discutiu, tá? Vou deixar as 4 primeiras aqui, depois eu adianto as outras, tá? Eu tenho aqui a previsão de quantas pessoas... Aqui ele está falando do jantar, né? O objetivo do jantar, detalhar quanto tempo e como vai ser servido, né, o jantar. Então, isso é um plano mestre de produção. Depois eu terei aqui a PMP, né, o programa ou plano mestre de produção, tá? Que é a coordenação das atividades, o que eu já tenho em estoque. Então, imaginando que você fosse dar um jantar, esse é o exemplo que ele coloca aí. Como é que você ia organizar? O que é que você vai servir? São quantas pessoas? Os ingredientes eu tenho no meu estoque, ou seja, na sua despensa, no seu freezer, na sua geladeira, enfim. Você tem os itens necessários para fazer a produção, sei lá, de repente fogão, batedeira, liquidificador, tudo isso que você vai colocar, além tem que levar em conta e controlar depois as atividades que você vai executar na cozinha por ordem, evidentemente. Então, essa é a ideia do plano mestre de produção, certo? Ele citou o exemplo aí de um jantar, muito pertinente, muito interessante. Bom, já entendemos, e eles vão colocar nos próximos parágrafos, que tudo que você leva em consideração do PPCP é importante para o processo de produção para garantir qualidade, só que ele tem 3 níveis hierárquicos, é isso que a gente vai ver na próxima página, e vocês conhecem muito bem esses 3 níveis hierárquicos. Então, quando nós falarmos dentro do processo de produção, tá? Os níveis hierárquicos de produção, tá aqui, eu vou marcar para vocês, quadro 4.1, marquem isso aí, botem uma seta bem grande e verifiquem os 3 níveis, me dê 2 minutinhos, bem rapidinho. Então, vamos lá. Eu tenho nível estratégico, vocês já conhecem, isso desde o planejamento estratégico. Eu tenho nível tático, vocês também já conhecem. E tenho, evidentemente, o nível operacional, que é o nível de execução. Então, se nós associarmos, como eu estou fazendo aqui, isso é dentro dos níveis hierárquicos e estratégicos da programação, do planejamento, programação e controle de produção, tá? Fique claro. Aqui, no estratégico, são as políticas que são definidas, tá? A elaboração do determinado nível de planejamento e capacidade ao longo de um determinado período, que geralmente é longo prazo. Dentro do nível tático, aqui eu vou colocar médio e curto prazo da produção, tá? Verificando quais são os planos mestres, executando. E o operacional, evidentemente, é o curto prazo que vai fazer a execução das atividades, tá? Então, não tem mistério, mas possivelmente vocês tenham necessidade de entender isso com maior profundidade. Coloquem uma seta, marquem, façam alguma coisa muito interessante aí. Vamos seguir, tá? Por último, ele dá 2 exemplos aqui, tá? E tem um faça você mesmo, que é a história do churrasco. Então, ele termina aqui a sessão para a gente, da 4.1, tá? Deixa eu só anotar aqui, me deem alguns segundos, tá? Vocês continuam me ouvindo, gente? Tá tudo tranquilo aí? Sim. Sim, sim. Perfeito. Gente, vamos dar só um intervalinho, tá? De 3 minutinhos, pegar uma água, e quando a gente voltar, deixa eu só ver qual é a página. Nós conseguiremos fazer, como eu falei para os que chegaram depois, nós vamos fazer 2 sessões, acabamos de fazer a 4.1, nós vamos para a 4.2, ela também é muito curtinha. Me deem aí 2 minutinhos, eu vou tomar uma água, tá? Tentar fazer um socorro aqui a um colega que não está conseguindo entrar no Teams,
e em seguida a gente volta. Tudo bem? Não saiam daí, porque eu preciso dar um aviso final que acabaram de falar aqui, tá? Eu volto já já. Agora são 9h13, como diz o Seidenberg, intervalo, já voltamos.
Pessoal, vocês estão me ouvindo e me vendo? Está tudo tranquilo? Voltando aqui agora. Sim. Ou vocês estão cochilando na sua cama, no seu sofá, no seu puff, na sua rede? Vamos seguir? Nós iremos para a 4.2. E aí eu vou falar um pouco mais devagar, porque essa sessão só tem 5 páginas. E aí a gente encerra. Talvez ainda faça a introdução da 4.3, porque nós vamos ter prova. Já falamos da prova, né? No final eu vou dar o recado para vocês de novo. Mas na semana que vem será dia 1º, não é isso? Nossa aula. Aí, Laiane, tá me ouvindo? Sim. Esse link ele não vai servir mais, Laiane. Ele vai expirar dia 31. Então, eu vou ter que gerar um novo link somente para esse dia 1º. Aí, me faça uma gentileza, Laiane, me cobre esse link que eu gero na sexta-feira e já disponibilizo para vocês aqui no grupo. Pode ser? Viu? Me faça essa gentileza. Professor, bota o link. Porque esse link aí, acho que nem vou corrigir mais ele, porque ele foi programado até o dia 31. Como a gente só tem aula hoje nesse link, a próxima é dia 1º, então eu vou ter que gerar um novo link de qualquer forma. Ele não vai estar mais válido. Ele fecha dentro do calendário. Aí eu tenho que gerar um novo. Aí você me cobra, me faça a gentileza, por favor. Que aí a gente já joga no grupo, direto no grupo. Desculpe, não entendi. Voltamos quando para a sala de aula? Para a sala de aula, fisicamente falando, você está falando? Isso. Em agosto, né? No outro semestre. Nesse semestre, como a gente falou semana passada, os decretos do governo do estado, vai até o dia 31, proibindo, evidentemente, toda aula física, né? Como outras atividades também. Então, dia 31 é um domingo, nós voltaríamos dia 1º, só que há uma tendência dele prorrogar por mais 10 dias. Então, já foi sinalizado que as provas serão via formulário, como eu informei na aula passada, e que possivelmente a gente volta ainda dentro desse semestre, professor, para a sala de aula, sim, né? A gente pode voltar somente com provas finais no final do calendário de junho. Mas para um semestre letivo completo, só em agosto o tá? O andar da carruagem, a gente volta em agosto. E eu espero, né, se tudo der certo, continuar com vocês aí em alguma disciplina, ou não, a gente não sabe, né, o que é que vai acontecer nos próximos meses em relação, né, nós professores, né, como prestadores de serviço da instituição, e nem a questão dos decretos em relação à permissão ou não da reunião. Mas é uma tendência que em agosto já comece tudo a ser normalizado, ou pelo menos algumas coisas serem normalizadas dentro da educação, tá, Pamela? Não tem uma perspectiva da gente voltar, por exemplo, com aula ainda desse semestre. Por isso que eu estou dizendo que a nossa próxima aula é dia 1º, a gente vai ter um novo link, vamos acessar, vamos fechar o conteúdo, ou seja, entreguei para vocês aqui que está dentro do livro, com mais algumas prerrogativas. Lamentavelmente não fizemos a visita técnica, mas fica para o próximo semestre, né? Eu estando lá na instituição, evidentemente, e vocês ainda sendo alunos meus em outra disciplina, a gente pode fazer alguma associação, se tiver, e a gente faz a nossa visita técnica em relação a isso, né? Teríamos feito já, se não fosse esse processo da pandemia, mas vida que segue. Tá, Pamela? Respondi sua pergunta? Sim. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui no livro. Lima, tá tudo bem por aí, Lima? Você tá aí caladinho, não tá falando nada. Lima? Tá sem microfone também? Deixa eu fazer uma chamada rápida aqui. Neto tá por aí, Eduardo chegou, não falou nada. Eduardo, tudo bem? Cheguei, professor.
Muito bem. Estou aqui também, professor. Oi? Oi, Bruno. Bruninho. Seja bem-vindo, Bruninho. Eduardo, eu acho que ele cochilou, deve estar dormindo. O Lima não sei se está sem microfone ou está dando uma cochiladinha. Deixa eu ver quem mais. Samira está aí. Estou, professor, estou aqui. Muito bem. Numa aula minha, teve um aluno que eu chamei o nome dele várias vezes na aula, e nada de responder, assim como o Lima não está respondendo, nem o Eduardo, entendeu? E aí, quando foi no outro dia, ele mandou uma mensagem: professor, desculpe, mas eu acabei cochilando e dormi na sua aula. Ficou meio estranho, né? Eduardo já falou aqui que tá sem microfone, né? Então ficou meio estranho. Eu falo: ô, Lima. Eu estou dirigindo. Lima, se concentra na direção. Só ouve a aula, faz de conta que é rádio, tá? Estou ouvindo. Tranquilo. Então, esse aluno dormiu. Tá joia, perfeito. Esse aluno dormiu eu falando, né? Ficou meio estranho, né? Ou as minhas aulas são muito ruins, ou o cara realmente estava muito cansado. Vamos lá. Vamos voltar para o livro. Eu falei que essa aula, essa sessão, ela é curtinha, porque ela é meio que uma introdução. Aqui vocês... Só voltar aqui para vocês entenderem o que eu quero falar, tá? Por que ela é curtinha? Ela é como se fosse uma introdução para essa outra sessão aqui, ó. Então, eu tenho técnicas de previsão e tenho métodos de previsão. Então, as técnicas é meio que uma introdução para essa sessão. Então, o que são as técnicas, né? Como é que eu faço previsão de materiais? Como é que eu faço previsão de uma situação usando de técnicas? Que técnicas são essas, né? Ele vai dar um exemplo aí muito contundente, tá? Vai fazer um churrasco e tal, depois ele fala uma série de situações, o cara é vidrado em carne, tá? E aí eu gostaria que você... Só voltar aqui, faltou um trecho. Deixa eu só ver o que anotei. 1, 2, 3. Eu falei para vocês logo na sessão anterior sobre isso aqui, tá? Então, vejam comigo. A gente falou da demanda, que tem uma demanda reprimida, a gente citou aqui, vocês citaram, nós citamos aqui, vocês fizeram uma interação muito legal em relação às demandas que existem sobre o processo que a gente tem de... Até usei essa expressão, né, física aqui. Antes da pandemia, uma demanda, agora represada a demanda, depois da pandemia será uma outra demanda. Então, o que é essa demanda? Está bem claro aí que é a introdução, tá? Aliás, é o desejo o desejo ou a intenção de compra, né, em relação ao mercado por um determinado produto ou serviço, tá? Então, essa informação, pergunto para vocês sobre a demanda, ela é importante para a empresa ou não? Essa é a parte... Professor, Desculpa, cortou. pergunta de novo, por favor. Vou perguntar de novo. Nas duas sessões anteriores, ou melhor, na sessão anterior, nós discutimos sobre demanda, né? A demanda antes da pandemia, a demanda agora represada e a demanda depois da pandemia. Minha pergunta, a informação sobre a demanda. Eu sou uma empresa X, atuo no mercado X. A informação sobre demanda é importante para mim, sim ou não, e por quê? Sim, professor. Porque desculpa aí. Ela tem a interação entre a estratégia, o tático e o operacional. Então, envolve os 3 níveis para poder tomar uma decisão. Alguém mais? Professor, é importante porque
se as pessoas estão demandando do produto que está sendo vendido, então quer dizer que está tendo muita procura, muita venda, eu acredito. Se for em questão da demanda em si. Não é só a identificação, Raíssa, a todo momento, imagine que eu produzo todos os dias ao longo de um ano. Aí a minha pergunta, informação constante sobre demanda, ela é importante sim ou não? Entendeu? Não é só identificar, por exemplo, a demanda junina, que agora a gente não vai ter São João, né? Não teremos as festas juninas. Mas vamos supor que eu tivesse. Qual o tipo de produto que sai? Qual é o público? O que eu produzo está correlacionado? Se não está, como eu fazer estar? Aí vem o marketing. As informações sobre demanda, elas são importantes para a indústria. Essa que o Genilson já respondeu, você já respondeu, Raíssa. Eu queria que os demais respondessem, porque isso que a gente vai tratar é importante, que é o cerne da economia, é o consumo. Sim, mais alguém? Érica? Eu acredito que sim, professor. Bruno. Oi, Bruno. Eu acredito que é importante para que as empresas possam se preparar para aquela data específica, que é o que o público, no caso, atingiu o público-alvo naquela época do ano. Gente, exatamente, Bruno, Raíssa, Genilson, exatamente por aí essa linha de raciocínio. Não só pela época do ano, viu, Bruno? Tem que estar preparado sempre. Por exemplo, lá em novembro, as indústrias de chocolate se prepararam para a Páscoa, para vender chocolate na Páscoa. Não rolou. Imagine o que tem de chocolate aí pendurado para vender, tá? Quando voltar. Ou que já venderam pela internet, ou venderam, enfim. Mas imagine que eu tenho que produzir pensando sempre lá na frente. Então, por exemplo, agora a galera pode estar se preparando para o Natal, acreditando que vai acontecer o Natal em família, que o consumo vai ser dobrado em relação ao ano anterior, porque as famílias estão retraídas, as famílias estão quietas em seus respectivos, né, nas suas respectivas casas, não estão saindo e tal. Mas tem um exemplo interessante que foi questionado sobre identificação de demanda de uma cidade aqui de Alagoas. Tem uma fábrica de plásticos, de vários itens domésticos de plásticos, mas tem um item, e eu acho que vocês não fizeram uso, e se fizeram, eram quando eram pequenos, talvez, mas um dos itens que o cara fabrica com muita frequência, e eu me lembro que o exemplo foi 3.000 unidades em um mês. E aí um amigo meu fez essa pergunta para esse dono dessa fábrica, né? Se ele estaria fazendo todo mês 3.000 itens desse. Sabe que item era? Pinico. Vocês sabem o que é um pinico? Acho que só nós dois, professor, sabe o que é. Sim. Pois é. Pinico. Sim. A Carol sabe, a Raíssa também sabe o que é, né? Neto, você sabe o que é um pinico, Neto? Sei, minha avó usava. Uhum. Muito obrigado pela comparação de idade. Eu vi no YouTube, tá? Mas imagine, será que... E aí foi o questionamento desse amigo meu. Poxa, você vai estar fazendo todo mês 3.000 pinicos para vender a quem? Porque hoje não é um item que você encontra em toda casa. Você encontra isso muito nos povoados, nos sertões da vida, por aí, né? Em alguns outros lugares que você não tenha, né, uma questão sanitária definida. Você tem lá o pinico. Mas será que todo mês ele vai ter essa demanda de 3.000 pinicos? Foi esse questionamento que esse meu amigo fez. Por que eu estou trazendo essa questão aqui de um item que é bem assim, esdrúxulo, do ponto de vista de produto? Não é um produto que você tem em casa, não é como uma peneira, não é como um ralador, não é como espremedor de limão, de alho, um prato, entendeu? Um copo. Não é um item comum de uso comum, é um item
Primeiro, de uso individual. Segundo, que não é usado mais na grande maioria das casas, evidentemente, mas o cara estava produzindo 3 mil todo mês e estava vendendo. Mas alguém lá na ponta está com esse produto estocado. Ou tem para onde escoar. Tá? Será que ele identifica a demanda? Essa foi a pergunta que eu coloquei no ar agora. Aí ele mesmo respondeu, não, eu só produzo e vendo. Como está vendendo, eu estou produzindo. Esse cara está, de fato, identificando informações sobre a demanda dele, gente? Sim ou não? Não. Ele está produzindo de forma aleatória, concorda comigo? Sim. Então, assim, está recurso financeiro, recurso de insumos, produto, matéria-prima, máquina, equipamento, energia, custo. Talvez quem compre dele e esteja comprando parcelado no boleto, não esteja pagando ou deixe de pagar, ele já perde, tá? Então, não é um item como ele tem que ir lá e fazer recuperação. Então, tem que ter um certo cuidado quando você vai fazer a informação sobre essas questões da demanda, tá? Então, é muito importante você ter essa informação aqui muito bem definida. Bom, seguindo aqui, tá? Como o Genilson já falou, a previsão da demanda... Deixa eu separar aqui para ficar melhor para vocês, tá? Eu vou separar aqui, ó. Prestem bastante atenção e anotem aí, tá? A previsão da demanda ela é base do planejamento estratégico e da produção, tá? E vai permitir que quem esteja na linha de frente, na gestão do processo produtivo, na gestão da empresa, tá? Planeje de forma adequada as ações dela para 2 momentos. Prestem bastante atenção que são 2 momentos. Um momento de curto prazo e um momento de longo prazo. Vamos começar pelo momento de longo prazo, tá? Então, eu preciso programar os custos e o uso, tá? Aqui, perdão. Eu preciso programar aqui, ó, no sistema produtivo, os produtos, as instalações. Aí, de repente, surgiu a informação de que todos os fabricantes dessa área, a maioria dos fabricantes quebraram e agora eu sou o fabricante mais forte que tem na região, então eu vou começar a rever minhas instalações, vou começar a rever os meus equipamentos, vou começar a pensar em longo prazo. Tá? Então, isso é uma previsão de demanda. E em curto prazo, são os planos de produção, tá aqui embaixo. Tá? São os planos de produção, tá? Da armazenagem, do estoque, o sequenciamento, isso tudo é fundamental para a empresa produzir no seu dia a dia, o curto prazo, como a gente está falando aí. Então, quando a gente falar de demanda de planejamento estratégico, a previsão de demanda como base do planejamento estratégico, melhor dizendo, eu tenho 2 momentos distintos, um de longo prazo e um de curto prazo, os 2 estão explicados aí. Alguma dúvida aqui? Tranquilo, gente? Posso seguir? Ninguém perguntou nada, ninguém se manifestou? Pode seguir, professor. Perfeito. Então, eu vou direto para a figura 4.4, tá? Que é essa aqui. As explicações sobre essas imagens, elas estão na página anterior, tá? Essas imagens já caíram... isso é da Lustosa. Essas imagens já caíram em provas do ENAD, né? O Exame Nacional de Ensino Superior, tá? E já caiu em concurso público quando fala de administração da produção ou coisas do gênero, tá? Então, eu tenho 4 padrões de demanda. Tá? São padrões, mas pode ter associações de padrões aí. Inclusive, ontem eu assisti assim que ele colocou, eu gosto de ouvir sobre economia, o Ricardo Amorim, chamado Rican, né? Ele tem uma linha de raciocínio bem mercado, bem interessante.
E ele fez algumas citações, perdão, a respeito da projeção do PIB, o que seria o V, né, o que seria em U, o que seria em W e o que seria em L. Eu achei muito interessante a explicação dele, porque fala dos possíveis crescimentos do Brasil. Está lá no LinkedIn, vocês podem acessar e ver. São 3 minutinhos, eu não vou me ater aqui a explicação para não confundir. Mas vamos lá. Eu tenho aí 4 possíveis padrões de demanda. Primeiro, a demanda estacionária, está aqui com vocês. É uma demanda que tem pouco crescimento, acompanha essa linha aqui, ela tem pouco crescimento, tá? E ela, assim, vamos produzir mais nesse período aqui, aí tem um pico. É para atender uma demanda específica, beleza. Vamos, agora a gente vai diminuir aqui porque teve muita produção anterior. Enfim, é uma demanda, estacionária. Eu sigo, né, a demanda lá e tal. Essa aqui é uma demanda, a segunda do seu lado direito aqui, é a estacionária sazonal. Tá? O que é a estacionária sazonal? Eu tenho um processo produtivo aqui, de repente, sei lá, Natal, aí ele cresce a produção, estaciona um pouquinho, e lá na frente, depois do Natal, Carnaval não é bom para mim, eu caio. A produção, produzo só um pouquinho, aí de repente vem Dia das Mães, eu novamente faço um processo produtivo maior, estaciono um pouquinho, aí minha produção cai, aí vem outra data comemorativa, outro processo sazonal, aí ele sobe um pouquinho e assim ele vai fazendo esse comportamento aqui em M, tá? Muito bem. Os dois últimos são tendências. Eu tenho a tendência linear, eu vou seguir a tendência, tá? Eu produzo de acordo com a tendência, eu vou seguir. Seja ela de que forma for, mas está aqui a tendência linear, tá? E não linear. As duas tendências. E, por último, a tendência de sazonalidade. A tendência e sazonalidade. Eu vou seguindo essas tendências de acordo com a sazonalidade que as coisas estão acontecendo. Então, são quatro gráficos aí interessantes de se abordar. Bom, existe uma outra questão, que é essa aqui, que é a demanda pontual ou repetitiva. Marquem aí para vocês, página 201. Tá? Eu tenho demanda independente, que é a demanda de um item que não tem nenhuma relação com a demanda de outros itens. Tá? Geralmente isso acontece com produtos acabados, certo? Sei lá, eu tenho uma demanda independente de pneu de veículo. Ele vende independente do número de veículos que são vendidos diariamente. Tá? Eu tenho uma demanda dependente, que são itens que dependem da demanda de outros itens. Então, vamos lá. Eu vou colocar sei lá, eu estou montando caminhões. E eu tenho as carrocerias de madeira. Então, para fazer as carrocerias de madeira, para esses caminhões, eu dependo do número de caminhões que são vendidos. Então, eu preciso da carroceria para ser colocado nesses caminhões. E eu só posso fazer carroceria se for por encomenda. Então, é uma demanda dependente, tá? Então, demanda dependente, demanda independente. Deixa eu marcar aqui para ficar melhor aí no entendimento. Bom. Ele citou aqui, tá? A demanda de pneu de carro é dependente ou independente. Eu coloquei para vocês que é independente, tá? Então, se eu tenho uma demanda independente, como é que eu vou verificar esse processo produtivo? Eu vou... Deixa eu só responder aqui rapidinho. Eu vou usar técnicas, e essas técnicas, geralmente, elas são matemáticas ou são estatísticas. Então, eu tenho técnicas quantitativas, que é o que se refere às matemáticas e estatísticas, e tenho as qualitativas, que é uma pesquisa que você orienta para identificar uma determinada demanda, tá?
Então, você pega os resultados, analisa esses resultados junto com quem vai tomar o processo de decisão, e a partir daí você consegue fazer uma produção mais interessante. Tá? Mais interessante. Então, vamos lá. O que são técnicas qualitativas? Eu tenho pouco tempo para coletar os dados, porque eu tenho previsão para a introdução de novos produtos, eu tenho que analisar o cenário econômico, o cenário político, se está estável, se não está, vamos produzir, não vamos produzir, tá? E isso atende a questões estratégicas, certo? São questões associadas ao processo de modelos, para você identificar onde vai investir, onde não vai investir, essas coisas. Depois eu tenho umas técnicas, isso aqui são as técnicas qualitativas. E depois eu tenho as técnicas quantitativas, ok? O que são as técnicas quantitativas? Eu tenho séries temporais, tá? Modelos matemáticos. E tenho as séries causais, que eu associo dados históricos de venda de produto, com outras variáveis, com demanda. Então, por exemplo, ele dá um exemplo aí de construção civil. Então, a construção civil gera uma demanda para outros fabricantes de matéria-prima, e um dos seus principais elementos é o cimento. Então, o cimento, se a construção civil estiver aquecida, as fábricas de cimento também vão produzir mais cimentos. Se não estiver aquecida, elas não vão produzir mais cimentos. Tá? Então, assim, é necessário entender e acompanhar de forma numérica como esse mercado está se desenvolvendo para que você possa produzir. Por último, eu preciso entender o seguinte, ó, algumas premissas dentro desse processo de previsão de demanda. Tá? Então, vamos lá. Primeira premissa, eu tenho que entender que pode haver uma influência, tá, das causas de demanda passada para agir no futuro. Por exemplo, me respondam, as informações sobre demanda deste ano poderão ser usadas como comparativo para produzir mais ou menos no ano que vem? Sim ou não? Bruno, responda aí. Pode perguntar novamente, professor. Posso. A minha pergunta foi: a demanda gerada esse ano com seus números são números que eu posso utilizar para comparar e fazer projeções para a demanda do ano que vem, quando eu falo de produção? Cara, eu acredito que sim, porque o mercado ele não vai se estabelecer assim de uma hora para outra. Tipo, não vai voltar a mesma demanda que estava acontecendo. Então, eu acredito que eles vão usar essa margem para que não fabrique mais do que o necessário. Entendi. Mas eu vou analisar isso de forma positiva ou negativa para a minha indústria no ano que vem? Pensar de uma forma positiva. Gente, considerando que há uma demanda reprimida, vocês acham que o consumo vai aumentar ou vai diminuir em relação ao que a gente está vivendo agora, no ano que vem? Eu acho que depende do que está sendo vendido. Do segmento. Isso.
Vamos lá. Vamos pegar um exemplo clássico agora. O ano que vem, na Páscoa do ano que vem, eu vou vender mais chocolate do que a Páscoa desse ano, sim ou não? Sim. Por quê? Porque esse ano, devido à pandemia, as pessoas consumiram mais alimentos e álcool em gel. E daí, ano que vem, a gente já vai ter passado por tudo isso, e aí eu acredito que o financeiro também vai estar melhor, porque esse ano muitas pessoas perderam o emprego e focaram em coisas mais necessárias. Ou seja, eu vou aumentar o consumo, vou possibilitar isso, vai aumentar a demanda. Então, vamos considerar que, em termos de análise, esse ano, para números de demanda de produção, ele é um ano perdido. Vocês concordam comigo ou discordam? Porque, pensa o seguinte, eu não gerei números praticamente. Como a Raíssa fez a colocação agora, eu gerei produção para outros itens ligados à saúde e alimentação, menos para entretenimento, chocolate, etc. Vocês concordam com isso ou discordam? Concordo. Sim. Perfeito? É um número perdido. Eu posso usar ele como parâmetro? Posso, até posso. Mas é um número que eu não posso confiar. Entenderam? Ou não? Tá, mais ou menos. Gente, vocês estão aí? Entendi. Vamos seguir aqui para a gente ir para os finais do livro. Então, a segunda premissa, o segundo momento sobre previsão, elas não são perfeitas. É isso que a gente acabou de discutir agora. Eu posso basear um número, basear no número do chocolate desse ano, mas eu sei que não foi uma situação tranquila. E mesmo que tenha sido uma previsão, é uma previsão. O mercado pode não reagir. De repente eu coloquei um produto muito caro, coloquei outras coisas. O mercado pode não reagir bem em relação a isso. Entenderam? Bom, e aí o MRP, que é o que calcula as necessidades de demanda, né? Geralmente ele funciona com softwares, tá? Não dá para a gente fazer eu estava buscando aqui um software, mas não tem. Eu precisaria de um software, um MRP, que ele funcionasse rodando estatisticamente as probabilidades de acordo com as informações que são colocadas. E aí ele vai colocar esse insumos, tempo, produção, a projeção, etc. E ele converte isso na previsão de demanda para a indústria, tá? Então, aqui, esse sistema vai basear, evidentemente, para responder essas três perguntas, né? Dentro do processo. O que produzir, quanto e quando produzir em relação a isso, tá? Bom, para fechar, nós temos aí a integração do sistema, tá? Com relação às informações, basicamente o que a gente viu na figura anterior da outra sessão, onde eu tenho um fluxo de informação para as engrenagens rodarem. Então, eu tenho a estrutura do produto, materiais, prazos, processo de produção. Na saída, eu preciso atender demanda, estoque, compra, vem as ordens de fabricação, uma reprogramação de produção, aí vem pedidos de compra novamente, replanejamento de capacidade, essas coisas que a gente vai analisando ao longo do período, tá? Bom, aqui ele encerra
a sessão, eu falei para vocês que era bem curtinha, porque isso aqui são técnicas. A nossa próxima aula, da semana que vem, dia 1º, tá? Ela será a sessão 4.3 e 4.4, tá? Então, o que é que eu vou pedir a vocês? Eu gostaria que vocês lessem as duas sessões e já viessem para a aula pronto, porque aqui em métodos, apesar de ser relativamente curta, ela tem aí 10, 12 páginas naturalmente, nós vamos precisar se debruçar a respeito de algumas continhas. Deixa eu só passar para vocês aqui, 210 no PDF, tá? Nós vamos ver a 4.3. Então, aqui eu tenho... só descer aqui para mostrar para vocês. Ele vai reforçar, tá? Nós vamos ter isso aqui como etapas de modelo de previsão, perdão. E nós vamos analisar essas etapas aqui, ó, tá? Do MRP. Então, eu preciso que vocês tenham lido já esse conteúdo, ok? E aí ele vai falar aqui de tampo de mesa, é um diagrama de árvore de produto. Depois eu explico melhor para vocês. E aqui vem as continhas, tá? Então eu preciso que vocês vejam isso, porque na próxima aula nós vamos fazer a sessão 4.3 e a 4.4. Encerrarei o conteúdo e a gente já faz ali uma rápida revisão da prova, que é no dia... na verdade, de 15 a 19, se não me engano, mas na semana seguinte, sexta interativa, eu não posso ministrar conteúdo, vocês vão ter que estar... a ideia é que vocês já venham prontos para a aula com esse conteúdo internalizado. Então, vamos lá, para fazer o encerramento da aula de hoje. Primeira coisa, existe lá... Deixa eu descompartilhar o livro e compartilhar o exercício. Apesar do número ter reduzido aí para 8 alunos, mas vejam bem, eu preciso que vocês, o quanto antes possível, deixa eu compartilhar o exercício, tá? Façam a formativa 2 e me enviem. Ela está extremamente fácil. Deixa eu abrir aqui ela. Não é essa, senhora. Abriu errado. Pronto, vocês estão vendo aí agora o exercício de produtividade e competitividade que foi disponibilizado para vocês no AVA. Conseguem ver a imagem do exercício? Sim. Perfeito. Prazo de entrega, 28 de maio, às 18 horas, tá? A sessão de estudo é a 3.4 e a questão que vocês precisam me responder é essa, vale 1.500 pontos. Essas são as questões. Tá? As questões associadas a isso aí estão na seção 3.4. Então, vejam lá, calculem esses três momentos informados, coloquem no Word, se for em dupla, mande o nome da dupla, do jeito que atentem para não descumprir esses itens que estão aqui, ó, do segundo até o nono, tá? Do segundo até o nono, porque o primeiro e o 10º são orientações, tá? Então, vejam esse exercício, vejam a situação e me mandem até sexta-feira. Bom, exercício da formativa 2 está disponível para vocês lá na seção do AVA, no 12º encontro, sessão 3.4, pós-aula, na verdade, do 3.4. Eu vou me repetir, gente. A sessão de estudo, a 3.2,
e vocês devem colocar na 3.4, tá? Então, vocês me mandam isso na sexta-feira, ou até sexta-feira. Quanto mais rápido me mandar, mais rápido eu lançar as notas. E na próxima aula, dia 1º, a gente vai fechar o conteúdo da disciplina e direcionar vocês para a prova. Tudo bem? Alguma dúvida, algum questionamento? Não. Não, professor. Gente, eu quero agradecer vocês aí. Nossa disciplina e a minha participação com vocês nesse semestre se encerra semana que vem, em relação à aula, o resto serão provas, e eu fico à disposição de vocês, tá bom? Vou encerrar a aula por aqui, gostaria de agradecer a presença de todos, se cuidem, tá? Cuidem dos seus, façam as suas atividades em casa, acessem o AVA, cuidem da sua vida acadêmica, esse momento está sendo ímpar para todo mundo, e a gente vai sair dessa logo logo, tá bom? Como eu costumo dizer em sala, por hoje é só. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Semana que vem. Tchau, professor.